Mas faltou eu falar para vocês outros princípios também que agora eu lembrei, que é o princípio da irredutibilidade salarial, ou seja, que o salário ele não pode ser reduzido. Só que esse princípio, ele está lá no artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. Esse princípio hoje, ele foi relativizado. Eu não sei vocês são jovens, não sei se vocês lembram que nós tivemos uma crise no ABC Paulista com as montadoras de automóveis do Brasil. E em razão do da baixa aquisição de automóveis, as fábricas tiveram uma queda muito grande e pararam as suas atividades. E aí houve um movimento muito grande dos sindicatos dos empregados, no ramo automobilístico, para que eles não perdessem os empregos. Então foi estabelecido por norma coletiva que haveria diminuição do horário e, consequentemente, a redução do salário. Então lá no artigo 6º, no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, vocês podem ler que há possibilidade da redução do salário. Então diz lá, irredutibilidade salarial, salvo acordo ou convenção coletiva. Então hoje já se admite a redução de salário mediante acordo e convenção coletiva e, por óbvio, mediante a questão da redução de carga horária. E nós também temos o princípio da intangibilidade salarial, ou seja, o salário ele não pode ser tocado, ele não pode ser atingido, né? Antigamente nós tínhamos o princípio da impenhorabilidade salarial, mas como houve uma mudança no CPC, hoje já se admite a penhora de salário até 30% para, algumas situações específicas, e em especial por dívidas trabalhistas. Por exemplo, se eu sou empregada e tenho uma empregada doméstica e não pago para ela os seus direitos e ela entra com uma ação trabalhista e eu tenho um vínculo de emprego, hoje já se admite a penhora do salário até 30%, justamente porque os créditos trabalhistas dela têm caráter alimentar. E o que eu ganho, o meu salário também tem. Mas pelo princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, a jurisprudência, e hoje o novo CPC já admite essa situação, Outro princípio, que não é um princípio, específico do direito do trabalho, mas também é aplicado no direito do trabalho, é o princípio da não discriminação, Vocês vão ver que nós temos esse princípio também da isonomia, lá no artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 31, e no artigo 7º, inciso 32 da Constituição Federal, todos da Constituição Federal. Então não pode haver qualquer tipo de discriminação por sexo, raça, cor, opção sexual, certo? Nas relações de trabalho, em especial nas relações de emprego. Mas nós sabemos que muitas vezes a discriminação ela é selada, ela é velada, ela não é revelada, Até mesmo na hora da contratação. Nós sabemos que existem algumas empresas, por exemplo, que não gostam que os empregados usem tatuagem, não gostam que os empregados usem piercing. Tem algumas empresas que exigem determinadas posturas e que eles avaliam isso na hora da entrevista, que muitas vezes o candidato nem está sabendo que ele está sendo, analisado. Mas é bem isso daí então, E com relação aos princípios lá gerais, me veio ainda uma outra situação. Tem outro princípio que é específico do direito do trabalho, que é o princípio da imodificabilidade contratual lesiva, ou seja, o empregador ele não pode alterar o contrato de trabalho do empregado desde que haja mútuo consentimento e ainda que não lhe traga prejuízo. Isso está previsto lá no artigo 468 da CLT, que nos dá a ideia dessa imutabilidade do contrato de trabalho, certo? Então, o contrato de trabalho ele não pode ser alterado desde que haja mútuo consentimento do empregado e ainda que, mesmo havendo
o consentimento do empregado não lhe traga prejuízo, tá? Dou alguns exemplos de alteração contratual. O contrato ele pode ser alterado em razão ao horário, em razão local da prestação de serviços, em razão da função, em razão do salário, tá? E isso, muitas vezes, o empregador altera o contrato de trabalho como forma de retaliação para obrigar o empregado a pedir demissão. O empregado pode trabalhar durante o dia e o empregador trocá-lo para a noite, tá? Ou o empregado trabalha à noite e o empregador transfere ele para o dia, tá? Relembrando que o trabalho noturno da tutela geral é das 22 às 5 e para os trabalhadores rurais, quem trabalha na pecuária, é das 20 às 4 e para quem trabalha na agricultura é das 21 às 5, tá? O trabalhador rural tem uma lei especial, que é a Lei 5889 de 73, e isso está lá no artigo 7º da lei que trata do empregado rural. Muito bem. Então, feitas essas considerações aí, com relação aos princípios, né, do direito do trabalho, não pode haver, então, a modificação lesiva. E nós temos aí algumas súmulas do TST, como, por exemplo, a súmula 51 do TST. Nós temos os exemplos a artigo 468, 469 e 470 da CLT. E nós temos também o artigo 7º, inciso 6, que é a irredutibilidade salarial salvo acordo ou convenção coletiva, que de uma certa forma é uma modificação lesiva aí do contrato de trabalho. Então, voltando para aquela questão que eu estava falando para vocês com relação aos princípios gerais, né? E eu fiz um parênteses e agora fechei o meu parênteses e estou retornando à questão. O princípio da boa-fé, ou seja, as pessoas agem a princípio de boa-fé. Nós temos que provar a má-fé. Isso está lá no artigo 422 do Código Civil. Outro princípio dos contratos em geral é o princípio da pacta sunt servanda, que é um termo em latim, que vem lá do direito romano, que diz que os pactos devem ser cumpridos. E aqui, pessoal, não só os pactos escritos, mas os pactos verbais e até alguns tácitos, né? Então, nós sabemos que aquilo que é acordado não custa caro. E mesmo que tenha sido verbal, e hoje nós temos outros meios de prova para provar, né, alguns contratos, como por exemplo WhatsApp, como por exemplo e-mails, como por exemplo ligações telefônicas, onde vocês podem, né, gravar a ligação. Isso tudo hoje pode ser utilizado como meio de prova, certo? Dentro das suas regras específicas de como utilizá-las, né? Muito bem. Além disso, nós temos o princípio da função social, previsto lá no artigo 421 do Código Civil, ou seja, todos os contratos, eles possuem uma função social que devem ser, né, respeitadas. Esses seriam os princípios, né, que eu lembro agora, e lembrei um outro também, que é lá do direito civil, que nenhum dos contratantes pode exigir o implemento da obrigação sem antes fazer a sua parte, ou seja, antes de cumprir a sua parte no contrato, certo? Então, ninguém pode exigir que o outro cumpra a sua parte no contrato se antes não cumpriu a sua parte. Então, o empregado trabalha, o empregador paga salário, há uma contraprestação. Se o empregador não pagar salário, o empregado pode paralisar as suas atividades, ok? Porque ele não vai trabalhar aí de forma gratuita para o empregador. Então, com relação aos princípios, me parecem que é isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer coisa vocês podem acessar lá, né, o nosso fórum para tirar dúvidas, e que eu estarei também pelo meu e-mail, horaidesmarcon@yahoo.com.br, que é o e-mail que eu tenho mais acesso pelo celular. Aí vamos fazer um semestre produtivo, virtual, e vamos se precaver aí com o coronavírus, tá?
Um beijo para vocês. Tchau, e já tô com saudades. Voltarei.